O Guia Alimentar da População Brasileira trouxe um conceito revolucionário e mundialmente conhecido. O tipo de processamento sofrido pelo alimento interfere no seu sabor e na sua qualidade nutricional. A indústria rebate alegando que ultraprocessados podem ser mais saudáveis do que comida feita em casa. Será? Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. E a gente inicia esse episódio trazendo a definição dos alimentos ultraprocessados de acordo com o Guia Alimentar. São aqueles que a população deve evitar. São as formulações industriais feitas tipicamente com 5 ou mais ingredientes. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade. Podem favorecer a ocorrência de deficiências nutricionais, obesidade, doenças do coração e diabetes. Então vamos lá falar alguns exemplos desses ultraprocessados. Biscoitos, sorvetes, guloseimas, bolos, cereais matinais, barras de cereais, sopas essas prontas que a gente compra. Temperos instantâneos, salgadinhos de pacote, refrescos, refrigerantes, salsicha, nuggets, hambúrgueres, massas, pizzas. Enfim, todo mundo sabe o que são essas tranqueirinhas que a gente encontra no mercado. O responsável pela criação e desenvolvimento dessa classificação é o Dr. Carlos Augusto Monteiro, da USP. E ele deu a essa classificação o nome de NOVA. Bem, o que são os alimentos ultraprocessados, segundo essa classificação do Dr. Monteiro, que veio a ser adotada pelo Guia Alimentar Brasileiro? Eles são compostos por ingredientes altamente processados. Eles são ingredientes tão modificados, tão refinados e purificados, a ponto de às vezes ser difícil dizer a origem deles. Um exemplo para vocês pensarem comparativamente é assim, vamos falar em duas farinhas, 2 carboidratos. Pensem no fubá, feito de milho, que tem cheiro de milho, cor de milho, tem um sabor característico que vem da planta. É fácil saber de onde ele vem. Ele é basicamente feito pela moagem do grão. Já se vocês pensarem em algo que vocês vão encontrar frequentemente em alimentos ultraprocessados, amido modificado. Ok, amido de que planta? E eu respondo para vocês, é irrelevante. E é irrelevante em geral também para a indústria que está adquirindo esse insumo. O que a indústria está pedindo é um certo grau de pureza, um comprimento específico dos polímeros de glicose que vai dar uma viscosidade, ou seja lá que outra característica seja necessária para a composição daquele salgadinho ou daquele ultraprocessado. Você está lidando com ingredientes que são tão distantes da natureza que às vezes você já nem sabe direito de que planta ou de que animal veio. E de acordo com o guia, existe uma regra de ouro para uma alimentação adequada e saudável, que é: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Com certeza, se isso fosse adotado em termos nacionais pela maioria das pessoas, nós teríamos um impacto gigantesco sobre a saúde da população. É sem dúvida, talvez, a melhor regra de ouro da nutrição que eu já vi. Então, quando a gente fala em low carb, por exemplo, para o diabetes, bem, isso é uma situação específica para o diabetes, mas se eu estiver falando para a saúde de uma população inteira de um país, essa regrinha de dar preferência a alimentos não processados ou minimamente processados, evitar os alimentos ultraprocessados e fazer preparações culinárias é melhor do que a maior parte das intervenções de saúde pública que a gente tem. Mas não é exatamente isso o que diz uma gerente de saúde e nutrição de uma gigante de alimentos em uma exposição. Ela fez uma apresentação em que ela diz que os ultraprocessados podem ser mais saudáveis e até mais sustentáveis do que a comida feita em casa.
polêmico, né? No mínimo, eu diria que tem vários vieses aqui. É óbvio que ela é funcionária da empresa e, portanto, o papel dela ela é paga para defender essa categoria de alimentos. O guia não está favorecendo a promoção desse tipo de comida. Então, eu vou ler aqui entre aspas desta nutricionista. Ela diz assim: mito derrubado. A comida caseira não é necessariamente saudável. Temos que prestar atenção em como preparamos as nossas refeições em casa, disse ela. Não consumir ultraprocessados não garante que uma alimentação seja saudável. A alimentação com baixo consumo de ultraprocessado não parece ser saudável, acrescentou, citando informações de consumo no Brasil, Canadá e Reino Unido. Pessoal, vocês veem como funciona a coisa. A gente não fala uma mentira completa, a gente fala meias verdades. Porque veja, nem tudo que ela falou ali está errado. Sim, uma comida caseira não é necessariamente saudável. Assim como um ultraprocessado, por incrível que pareça, não será necessariamente ruim. Você quer dar um exemplo, Sari, de um ultraprocessado que não é ruim? Eu gosto de falar sempre do whey protein, porque é um ultraprocessado, a gente não consegue fazer em casa o isolamento da proteína do soro do leite, nem a concentração, nem o processo de secagem para transformá-lo num pó. Então, ele passa por diversas etapas de processamento, mas nutricionalmente é um alimento muito completo e valioso. Outros exemplos são as barrinhas de proteína, aquelas poucas exceções que são bem formuladas, que são bons alimentos e também são ultraprocessados, feitos em indústrias e podem sim fazer parte de uma alimentação saudável. Então, a generalização, ela sempre é um pouco burra, né? Porque simplifica demais as coisas. Isso não significa que a maioria dos produtos ultraprocessados sejam bons nutricionalmente. Então, ela está trazendo aqui exceções como se fossem a representação da maioria, e não é verdade. Eu gosto de dizer que o conceito de ultraprocessados, ele é uma heurística. O que é essa palavrinha heurística? É uma regra de fácil compreensão, fácil aplicação e que vai estar certa na maioria das vezes. Ela não é perfeita. As exceções aqui que a gente comentou mostram que ela não é perfeita. Mas se você explicar para uma pessoa com exemplos, né? Mostra ali bisnaguinha, salgadinho, refrigerante, nuggets, explica, ó, isso aqui é ultraprocessado. Aí você vai na feira e mostra os vegetais, as frutas, os legumes, mostra o peixe, mostra a carne e diz, ó, isso é alimento in natura. As pessoas vão entender. E até mesmo arroz e feijão, que não são low carb, né? São alimentos que são naturais, que são comida de verdade e que para quem não tem problemas de saúde, não precisa emagrecer, podem ser incluídos numa alimentação saudável, sim, muito melhores do que esse monte de comida congelada que tem por aí. Exatamente. Então eu acho que como heurística, como uma regra de rápida aplicação na tomada de decisão, este conceito da classificação nova é sim muito útil. E aí vem um outro parágrafo aqui que já começa a ficar espantoso. Para embasar a afirmação, ela citou um levantamento que comparou 100 receitas de pratos prontos de supermercado com 100 receitas extraídas de publicações de culinária baseadas no Reino Unido. E segundo a nutricionista, a conclusão foi de que as receitas culinárias seriam menos saudáveis, pois continham significativamente mais energia, proteína, gordura saturada e menos fibra por porção do que as prontas. Eu nem sei por onde começar aqui, já estou ficando irritado. Pois é. Esse negócio aí de ter mais proteína ser ruim, eu não sei nem do que ela está falando. Mas, tudo bem. Olha, o Reino Unido não é o melhor exemplo, assim, de culinária no mundo, né? Vamos combinar você que está nos ouvindo, já foi no restaurante italiano? Já foi no restaurante japonês? Agora, você já foi no restaurante inglês, assim, no Brasil? Assim, porque não existe. Porque... Não, fish and chips é muito ruim. Eles realmente comem poucos vegetais. É um país que não é privilegiado como o Brasil. É mais difícil obter salada, frutas de boa qualidade. As proteínas são caras. As fontes de proteína são caras. Então, bom, ela está falando aqui, não sei, de alguma publicação... Provavelmente uma pesquisa encomendada pela própria Unilever. Né? Cuja sede é no Reino Unido, então talvez por isso ela tenha trazido dados de lá. Mas agora vamos ver alguns detalhes. Vocês talvez não conheçam o significado de nutricionismo.
O que é o nutricionismo? É uma mistura de nutrição e reducionismo, que é uma praga que existe na nutrição nos últimos 100 anos. A ideia de que os alimentos podem ser reduzidos ao que ela está falando ali: energia, proteína, gordura saturada, fibra. Porque aí, como é que a indústria faz para ter mais fibra nos alimentos prontos de supermercado que ela falou? Coloca fibras sintéticas, que contam como fibra no rótulo, mas que muitas vezes não tem o efeito das fibras naturais no nosso intestino. A questão da gordura saturada. Por que a gordura saturada é um problema? Eu sei, todo mundo diz, mas quando a gente vai ver as meta-análises de ensaios clínicos randomizados e de estudos observacionais, não existe nenhuma correlação entre gordura saturada e doença cardiovascular ou mortalidade pelas outras causas. De modo que avaliar se um alimento é bom ou não pela quantidade de gordura saturada, claro, você vai favorecer os alimentos ultraprocessados, porque eles são feitos com óleos vegetais, que são gorduras poliinsaturadas, enquanto que a comida feita em casa vai ter mais gordura saturada porque é feita com comida de verdade, porque se você está usando azeite de oliva, por exemplo, vai ter mais gordura saturada do que se você usar óleo de canola. Se você está utilizando manteiga, óleo de coco, se você usa banha para cozinhar, vai ter mais gordura saturada, e isso, na minha opinião, não é ruim. E por fim, a questão da quantidade de energia. Veja, se tem mais energia e mais proteína, você vai comer menos do que um alimento que tenha menos proteína, que é o caso dos alimentos ultraprocessados, com exceção do whey, né? E aí você vai acabar comendo mais. Então essa é uma ridícula simplificação. Essa é aquilo que eu estava dizendo para vocês, como falar com meias verdades para convencer num discurso. E agora eu fiquei pensando aqui, se a gente pensar essa frase, né, que tem mais energia, mais proteína, mais gordura saturada e menos fibra, o que a indústria poderia trazer com menos energia, menos proteína, menos gordura saturada e mais fibra por porção? Uma barrinha de cereal, gente. Não é perfeita a barrinha? Um cereal matinal, talvez? É, perfeito. Olha só que solução mágica. Vocês veem que o nutricionismo se encaixa como uma luva naquilo que beneficia a indústria. Não é por acaso. E aí ela continua dizendo que isso ilustra que cozinhar em casa não é necessariamente mais saudável do que alimentos processados. Vamos lá. Mas não quer dizer que a comida caseira não possa ser saudável. Mas do jeito que cozinhamos hoje, adicionando muito sal e açúcar nas preparações, faz com que nossas receitas, mesmo as caseiras, não sejam saudáveis. Dados brasileiros indicam que 51% do consumo total de sódio vem do sal de mesa, o adicionado no feijão, arroz, carnes e pão francês. Para açúcar adicionado, 55% vem só do açúcar adicionado no café, acrescentou. Então ela está aqui, né, tirando a culpa da indústria dos ultraprocessados e dizendo que a culpa é de quem cozinha em casa, que usa muito sal e açúcar. Olhem como é capcioso isso aí, porque isso é a história das meias verdades. É a seguinte frase: não quer dizer que a comida caseira não possa ser saudável, mas do jeito que cozinhamos hoje, adicionando muito sal e açúcar nas preparações, faz com que nossas receitas não sejam saudáveis. Não está errada essa frase. Agora, eu posso mudar minhas receitas? Para açúcar adicionado, 55% vem só do açúcar adicionado ao café. Bem, eu posso parar de adicionar açúcar no café, mas agora que eu já tenho o açúcar no biscoito, como é que eu faço para tirar? Vocês entendem que há uma falsa comparação, porque eu posso cozinhar de uma forma saudável, mas eu não tenho como tornar saudável o alimento ultraprocessado que já vem com aquilo incorporado. Por exemplo, ela fala ali que 51% do consumo total de sódio vem do feijão, do arroz, carnes e pão francês. Os dados que eu conheço são um pouco diferentes. 70% do sódio vem dos alimentos ultraprocessados e apenas 30% é o sal que a gente adiciona. Baseado nisso que eu falei para vocês, se a gente diminuir os ultraprocessados e simplesmente salgar a gosto, a gente come uma comida que não é insossa e sem sal e ainda assim vai estar comendo menos sódio. Porque você que já trabalhou na indústria nessa área pode explicar para o pessoal por que se usa às vezes tanto sódio nos alimentos ultraprocessados. Por diversos motivos, principalmente conservação,
também como realçador de sabor. Todo mundo sabe que o sal, comida sem sal não tem graça, e mesmo os alimentos doces, eles, na maioria das vezes, contam com uma quantidade importante de sal, porque ele faz o balanço entre o dulçor e o sabor salgado, intensifica o sabor. Ela continua aqui dizendo que a situação da obesidade, situação crescente da obesidade na população, é multifatorial e que não pode ser atribuída apenas aos produtos ultraprocessados. Tudo bem, é multifatorial mesmo, mas a gente não pode negar que os ultraprocessados têm um papel importante aí, né? E acho que isso já abre o ensejo da gente comentar um artigo da semana. O título do artigo é Dietas com ultraprocessados causam ingestão de excesso de calorias e ganho de peso. E é um estudo randomizado controlado. Isso. Esse é um estudo do Kevin Hall, de novo ele, volta e meia nós falamos sobre ele, mas ele com certeza é a pessoa que mais estuda os efeitos da alimentação sob condições de extremo controle, ou seja, com os voluntários internados, presos numa ala metabólica, aquele local onde nenhuma comida entra, nenhuma comida sai, sem que tudo seja notado. Aliás, até o ar que eles respiram e o CO2 que eles expiram, tudo é anotado. Eles estão dentro de um quarto hermeticamente fechado para medir o metabolismo até as últimas moléculas. Bom, como foi o estudo do Dr. Kevin Hall? Ele pegou 14 voluntários que foram mantidos em ala metabólica, recebendo 100% dos alimentos através dos pesquisadores, e eles foram randomizados para uma dieta de alimentos ultraprocessados ou uma dieta de comida não processada, comida de verdade, por 14 dias. Então, um grupo comeu de um jeito, o outro do outro, e depois se invertia, com uma duração total de 28 dias do estudo. E as dietas foram cuidadosamente preparadas de forma que a proporção de macronutrientes, gorduras, carboidratos, açúcar, proteínas e fibras, assim como a densidade calórica, fossem rigorosamente iguais. Então, a única diferença entre essas dietas oferecidas às pessoas era o grau de processamento, que é muito interessante porque ele isolou isso. Exatamente. E a gente já comentou, eu creio, em algum episódio anterior, a questão da densidade calórica. Por exemplo, se vocês pensarem num queijo, um queijo ele é low carb, ele tem quase nada de carboidratos, mas a densidade calórica dele é muito grande, porque o queijo ele é desidratado, né? Ele tem uma quantidade de gordura, de calorias por grama muito maior do que a gente teria no leite in natura? No leite in natura ou numa fruta, por exemplo, que tem muita água e muita fibra. Mas aqui eles tomaram cuidado de que tudo fosse igual. Como a Sari disse, eles isolaram a variável processamento. E olha o resultado, pessoal. Os voluntários sorteados para dietas ultraprocessadas consumiram 500 calorias a mais por dia, em média, do que os designados para dietas não processadas. Como a quantidade de proteína, gordura, açúcar, fibra e carboidratos era exatamente a mesma, a conclusão é que existe sim algo especificamente relacionado ao grau de processamento que leva as pessoas a consumir mais. E o grupo de ultraprocessados ganhou quase 1 quilo nesses 14 dias, enquanto que o grupo dos alimentos não processados perdeu quase 1 quilo nessas 2 semanas, ou seja, simplesmente alternar entre alimentos processados e não processados, com todo o resto igual, repito, a mesma quantidade de carboidrato, gordura, proteína, fibra, açúcar, tudo igual, deu uma diferença muito significativa. Significa que então o grau de processamento faz sim diferença tanto em emagrecimento, ganho de peso, e a quantidade de calorias que as pessoas consomem é diferente se elas comem ultraprocessados ou não. Ou seja, a declaração daquela profissional lá da indústria já não faz nenhum sentido à luz desse estudo, certo? Sim, então claro que eu poderia, se eu sou uma representante da indústria como essas, fazer exemplos do tipo, bom, vou comparar mel, caldo de cana, coisas desse tipo que são naturais, mas que são extremamente ricos em açúcar, versus whey protein e barrinhas de proteína da Quest, que é uma marca que a gente não tem no Brasil, mas que são barrinhas de proteína que efetivamente têm boas composições. Mas aí nós estamos
fazendo um truque de argumentar com as exceções. Na prática, o que acontece, que o estudo do Dr. Kevin Hall mostrou com muita elegância alimentos ultraprocessados levam sim ao hiperconsumo e ao ganho de peso, e nós nem estamos falando em quais poderiam ser os efeitos para a saúde no longo prazo, porque basear a sua dieta em alimentos ultraprocessados no longo prazo com certeza vai estar associado com desfechos ruins de saúde devido justamente à presença de ingredientes que nunca foram consumidos de forma significativa pelo ser humano durante a evolução da espécie. Para você que gosta do formato em áudio e quer um guia completo para desvendar a dieta low carb, conheça o Podcurso Low Carb da Teoria à Prática. São mais de 20 horas de conteúdo exclusivo para ouvir onde e quando quiser. Se você precisa de um verdadeiro passo a passo para emagrecer e transformar sua saúde, ele é para você. Chega de dúvidas e frustração. Agora é hora de ver resultados. Vem com a gente aprender tudo sobre low carb da teoria à prática. Acesse drsolto.com.br/podcurso. A mensagem final desse episódio eu acredito que seja apenas para vocês filtrarem essas informações das revistas, principalmente se elas vierem de um representante da indústria. Com certeza terá um viés aí em defesa desse grupo de alimentos. Não existe uma regra geral, mas existe a maioria, né? E a maioria dos produtos naturais, minimamente processados, sim, é muito melhor do que a maioria, a média dos produtos ultraprocessados. Então, se a gente tentar, como regra geral, diminuir a ingestão dos ultraprocessados e aumentar a quantidade de comida de verdade, a gente vai estar, sim, fazendo um grande bem para a nossa saúde. Agora a gente vai responder a dúvida da Bárbara Gonzaga, que é a nossa aluna do Podcurso Low Carb da Teoria Prática. Ela disse que está ainda no início do Podcurso, no módulo B, e ela trouxe, na verdade, duas dúvidas. A primeira delas é sobre as crianças, se elas podem fazer low carb por tempo longo e se tem algum cuidado especial que a gente deve ter com as crianças, diferente dos adultos. Bárbara, sobre essa sua dúvida, temos um episódio bônus no curso que já está disponível para você com a pediatra a doutora Terezinha. E a gente fala longamente lá por quase 1 hora sobre a aplicação de low carb para crianças. Então, pode pular lá para o episódio bônus que está disponível para você. Mas eu só vou fazer uma reflexão para você e para quem está nos ouvindo pensar. É interessante como as pessoas se preocupam com o que seria um eventual risco de uma criança comer comida de verdade, comer carne, peixe, frango, salada, legumes, ovos, frutas, mas ninguém se pergunta qual o efeito no longo prazo de fazer uma dieta high carb para crianças. Qual o efeito no longo prazo de dar refrigerante, de dar docinho, de dar batata Pringles, de dar bisnaguinha, de dar biscoito recheado? Vocês já viram que interessante essa assimetria? É com isso que nós devíamos estar preocupados e apavorados, né? Acho que a gente já sabe quais são os efeitos. A obesidade infantil, infelizmente, vem crescendo muito nos últimos anos. Então, eu não sei, às vezes as pessoas têm uma ideia meio mitológica do que seja low carb, e muito disso é por essas representações que aparecem em reportagens na imprensa leiga, né? E mostra assim, fala em low carb cetogênica, só mostra uma montanha de bacon. Pessoal, low carb é comida de verdade. É legumes, é salada, é peixe, é camarão, é frango, é ovos, é laticínios, é frutas sem excesso de açúcar, não é salada de fruta, é comer uma fruta de vez em quando ou frutas com menos açúcar. É isso, é comida de verdade, isso é mais saudável do que 95% das pessoas estão comendo. E a outra dúvida da Bárbara é sobre queimação. Ela disse que está sentindo esse sintoma mesmo não comendo muitos carboidratos. Será que é muita gordura? Ela disse que está um pouco perdida, pois esse sintoma é novo. Então, assim, queimação, eu suponho que ela esteja falando de azia, né? Dessa sensação de queimação no esôfago. Normalmente, pacientes que têm refluxo melhoram muito com low carb. Existem estudos mostrando isso já. E é uma coisa que a gente vê em consultório. Agora, claro, as pessoas podem ter queimação por diversos motivos.
Por exemplo, uma causa comum é a presença da bactéria H. pylori. E essa bactéria é detectada pelo gastroenterologista, tratada e muitas vezes a gastrite, a queimação desaparece com esse tratamento. Ela menciona a possibilidade de ser muita gordura. Veja, low carb não é para ter muita gordura. Nós já falamos isso aqui no podcast alguma vez, mas não custa a gente relembrar que existe um equívoco que é oriundo do fato de que a dieta cetogênica, que foi inventada 100 anos atrás para tratar epilepsia, precisava de níveis muito grandes de gordura. Ela não era uma dieta buscando saúde em geral, ela não era uma dieta buscando emagrecimento, era para tratar epilepsia. A low carb como estilo de vida não precisa e não deve ter muita gordura. O que é muita gordura? É ficar acrescentando, é botar um monte de gordura nos preparos, é botar manteiga no café, óleo de coco no café, é escolher só os cortes mais gordos de carne. Não é isso que está se propondo. A gente acho que já comentou aqui também que o Dr. Ted Naiman tem um trocadilho muito bom, que ele pega aquele LCHF de Low Carb High Fat e ele risca o High Fat e diz assim, você já é High Fat, quer dizer, você já tem muita gordura no corpo, tudo que você precisa é Low Carb. Então, não é nem aquela dieta de baixa gordura obsessiva dos anos 90, em que tudo tinha que ser desnatado, light, zero gordura, peito de frango seco. Não, não é isso, mas também não é a dieta da gordura ilimitada. Então, daqui a pouco, se você está exagerando na gordura, é uma oportunidade de corrigir. E eu posso falar um pouco da minha experiência pessoal, porque volta e meia eu tenho esse tipo de sintoma, mesmo fazendo low carb há muito tempo. O que acontece é que antes era bem pior, com a low carb melhorou, mas ainda assim eu preciso constantemente observar o que eu estou comendo, tentar descobrir quais são as causas. Não é simples, não é fácil e vale a pena sim consultar um gastro, porque, como o Dr. Souto falou, existem várias outras causas, não necessariamente é só alimentação. A alimentação é uma delas, né, bem comum, mas além de você observar o que você está comendo, talvez testar, eliminar alguns grupos de alimentos e depois reintroduzir, observar como se sente, consultar um médico especialista vai ajudar a eliminar as outras possibilidades. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico e ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.